Já que a gente tá falando de religião, vamos falar de pecado. Se a gente tá falando de religião, vamos falar de pecado. O senhor tem pecado Porque o muito. CNM mente igual um condenado. É um pecado. Ou não é pecado? Porque, me desculpa, eu não vou falar só do VAR do Flamengo, não, que tá aqui na pauta. Não vai ser só desse aqui que eu vou falar, não. Isso aí. Eu vou falar do Grêmio, que ele defendeu também. O presidente da comissão de arbitragem da CBF só passa vergonha. Ele só acoberta. Ele acoberta os árbitros dele. Esse cidadão, ele quer acobertar. E ele tira completamente a credibilidade do Campeonato Brasileiro. Completamente. Quando ele defende árbitro que tem erro bizarro, ele tira a credibilidade do campeonato. Porque ele falar que o pênalti no Everton Ribeiro do Richard Rios não foi pênalti, ele vai contra tudo na regra. Ele diz, e aí, eu vou ler o Porcari. Muito obrigado, Porcari, comentarista de arbitragem que acompanha a gente. Ele me manda a seguinte frase: o CNM precisou concordar com a decisão da arbitragem no jogo Palmeiras e Flamengo. Por quê? Vamos explicar pra vocês. Ele suspendeu por 2 rodadas o Klaus, por não expulsar o Abel Ferreira. O Klaus é o quê? Árbitro FIFA. Ele suspendeu o Bruno Arleu pelo pênalti fantasma no jogo do Santos contra o Goiás. Então, Bruno Arleu foi poupado dos erros de São Paulo e Corinthians. Será que suspenderia mais um? Mas tudo bem, é outro árbitro FIFA suspenso. O CNM precisa dos árbitros FIFA para tocar o campeonato. Se admitir os erros de todos eles, terá que suspender todos e ficará sem gente pra apitar. Vou até jogar o celularzinho, ó. Posso não. Pronto. Ele falou tudo. O Porcari falou tudo. Vocês estão começando a entender o que é a CBF? Vocês estão começando a entender o que é a comissão de arbitragem da CBF? Aí vai o treinador, xinga todo mundo, é suspenso. Aí vai o jogador... Pô, se eu sou o Everton Ribeiro, levo um pênalti desse, ele não marca, é porque o Everton Ribeiro é um gentleman. Eu vou pra cima do árbitro e xingo de tudo que é nome. O que vai acontecer? Suspenso. É uma vergonha. Eu ver um presidente de comissão da arbitragem da CBF acobertando o pênalti no Everton Ribeiro e o pênalti no Bitelo. Ah, mas não teve o impacto, o Massal não puxou suficientemente. Quase tirou a camisa do cara. A camisa vai pra baixo. Se teve um impacto pra ele cair ou não, não sei. Não tô lá pra ver. Não sou eu o jogador. Agora, a gente vê a imagem do puxão pra baixo. Não é um agarrãozinho, é um puxão pra baixo. E aí vê o presidente da comissão de arbitragem, mas é bom isso. Eu sempre cobrei ver presidente de comissão de arbitragem, árbitro, dando explicação. Que aí eles passam mais vergonha ainda. Isso é bom. Pelo menos mostra o quão incompetentes eles são pras funções que eles exercem. Eu vou botar aqui o áudio. A CBF divulgou na manhã dessa terça-feira os áudios dos árbitros em Palmeiras e Flamengo, em que a análise de um possível pênalti, vamos corrigir a pauta, de um pênalti claro, eu prefiro falar, reclamado, você foi frouxo, você falou na hora que não tinha sido pênalti, depois mudou de opinião no ar. Mas analisou. Não, ele tá aqui fazendo um efeito sonoro, você falou... É sonoplastia piperna. Não, mas pera lá. Você falou que foi comissão... Eu mudei de ideia. Obrigado. O que eu tô dizendo pra você é que não é um lance fácil e consensual. Tanto que você está falando que foi o CNM que fez isso. Não. Não é fácil, consensual. É ridículo. A comissão, qualquer um sabe, trombada por trás das costas é pênalti. A comissão de arbitragem, por 6 votos a 5, determinou que não foi. Não é só o CNM. O CNM e mais 5. Sim. 5 puxa saco. 5 que precisam babar o ovo do chefe. Ué, aí é mole. Votar junto com o chefe. Os 5 que votaram tem meu respeito. Então eles não esses têm meu respeito. Certo. Então tem 5 babando ovo e tem 5 babando. Mas o Pilhado tem razão. O Pilhado tem razão numa coisa aqui, porque ele sabe também que o Flamengo, em inúmeras vezes, já também foi favorecido por erros. Sim, se a gente não acerta, claro. Uma hora a gente tem que dar um basta, porque tá passando o campeonato e a gente fala sempre isso. Ah, todo mundo é, mas não é pra ter erro. Não é pra ter erro, não é pra ter erro. A gente tá falando toda hora isso. Ah, todo mundo vai atravessar um período complicado, todo mundo vai ter um problema no jogo. Mas não é. Mas não é pra ter erro. E isso tá acontecendo todo o jogo. Eu agradeço muito. Tem lance que divide. Eu agradeço muito. O do Santos foi uma vergonha. Com VAR menos ainda, que é pra ter erro. Eu agradeço muito o Emerson Sheik.
Ele falou tudo que todo mundo queria falar. A CBF é uma vergonha. Aquela declaração do Sheik é tudo de bom. CBF é uma vergonha. Não é uma vergonha só pro Flamengo, pro Goiás. Não, é pra todo mundo, porque erra pra todo lado e erra e é protegida pelo senhor CNM. Eu sei que eu tenho que chamar o break, mas eu acho que antes a gente tem que mostrar esse áudio, né? O áudio do VAR. Vamos ouvir aqui o áudio do VAR. Depois de escutar a lorota do presidente da comissão de arbitragem, a gente escuta o VAR no jogo do Flamengo e eu vou querer também ouvir depois no do jogo do Grêmio, que pra mim também foi bizarro. Bota aí. Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! O contrato e caiu. Vai jogar! Guarda, checando. Canto lá. Não, tem contato, não tem que ter. Esse contato mínimo e ele se joga. Se é um contato lateralizado e se tem impacto. O atacante, nós vemos que ele tenta proteger a bola colocando o corpo na frente, né? Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato, o defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro, né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, né, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo, que viu a jogada e interpretou, né? Isso tem um peso muito grande para a decisão final, né? Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente dividida essa jogada. Vamos lá. Primeiro, eu concordo com o Fausto. Tem que botar um medidor, então, de força agora. Segundo, a trombada que o Richard Rios deu no Everton Ribeiro derruba até um elefante. Como? Derruba até uma vaca. A trombada que o Richard Rios deu no Everton Ribeiro. Você só pode estar de brincadeira quando diz que essa é uma força mínima. Vaquinha de presépio. E segundo, assim ele ainda quer falar assim, o jogador se coloca na frente, o corpo pra proteger a bola. Então, eu vou sugerir que o Everton Ribeiro chame a minha mãe no próximo jogo, e aí ele coloca a minha mãe pra proteger a bola. Ele pega a minha mãe, bota na frente do Richard Rios. É óbvio, o jogador tem que usar o corpo pra proteger a bola. O que ele vai usar? Ele vai chamar a mãe dele? Vai chamar minha mãe? Qualquer coisa, chama a dona Rosana Asmar. Ela topa, ela gosta de futebol. Só pode ser brincadeira isso, cara. É uma coisa tão ridícula quando a gente vê explicação dessas pessoas que parece que você é babaca. Parece que você é um palhaço pra você acreditar no que ele tá falando. Força mínima, Bruno Prado. Dá pra levar isso a sério? Eu vou ter que chamar um break, mas eu não queria não. Porque tem que expor a palhaçada que é a comissão de arbitragem da CBF. Mas a gente volta já na rádio. Seguimos no YouTube. Bruno Prado, força mínima. Ele só pode estar de brincadeira, derruba uma vaca. Eu fui pro agro esse fim de semana. Certo. Uma vaca cai com essa trombada, Bruno Prado. Foi pênalti, claro. E ele explica, né? Ele começa explicando na teoria ali, ombro nas costas, é diferente de ombro com ombro. E é isso, né? Foi uma jogada de ombro nas costas e o jogador foi derrubado. Para mim foi pênalti. Para mim houve um erro. Com o VAR, como eu falei, eu estava no estádio lá não dá para ver. A cabine do Allianz Parque, ela fica bem no alto, não tem televisão lá na cabine. Então, lá do estádio, sinceramente, eu nem vi esse lance. Aliás, o Palmeiras deveria colocar uma televisão na cabine. Não dá para ver. Então, depois vendo pela TV, para mim é bem claro o pênalti. E a arbitragem brasileira é péssima, é horrível. Não, e a força mínima. O que mais me incomoda é a força mínima. O cara tá na velocidade, não tem como ele dar essa trombada sem força. Ele tá no lance de velocidade. Sim. E na velocidade, às vezes, nem precisa ser tão forte para você deslocar, para derrubar. Então, o Everton Ribeiro tomou uma pancada nas costas e não tinha como. Ele tava correndo atrás da bola, tava olhando a bola, tomou uma pancada e foi desequilibrado e caiu. Para mim foi pênalti.
E a arbitragem é ruim, vai continuar ruim, não adianta. Já foi o CNM, antes era o Gaciba. Ô Bruno, mas pra mim vai continuar ruim porque eles não assumem o erro, pô. Também. Se você tem um presidente de comissão de arbitragem que só acoberta, vai ficar cada dia pior, porque agora todos vão achar que esse lance aí do Everton Ribeiro foi normal. Todos vão achar que puxar a camisa pra baixo dentro da área é normal. E aí sabe o que vai acontecer? Vão ter jogos em que vai ser marcado. Sim, aí eu quero ver a cara de pau dele pra defender, falar, não, existiu o pênalti. Porque esses lances vão se repetir. Vão. E tem árbitro que não dá, igual o lance de mão na bola. Tem um lance que bate na mão, não dá pênalti. E o outro lance igualzinho no outro jogo, o outro dá pênalti. Vai continuar essa bagunça, é um negócio meio lotérico. Sim. Deram ali um pênalti que não aconteceu. O Santos e Goiás acho que foi o mais absurdo da rodada. Foi uma aberração. Santos e Goiás não foi nada, assim, um contato super normal, não foi nada. Então vai continuar muito ruim. A arbitragem é ruim, acho que tem uma coisa até cultural da arbitragem brasileira, assim, de querer, de se preocupar muito em tomar conta do jogo, em ditar ritmo, em ser disciplinador, e às vezes falta, acho que, preocupação também com a parte técnica da arbitragem, que é o principal. Então erram demais. Talvez tenha dificuldade em admitir erros, aí no caso não só do presidente, mas no lance de rever e marcar. Então, eu sou totalmente favorável ao VAR, acho que o VAR ele tem que acontecer, uma evolução, ele tem que estar presente, mas a gente já viu que aqui no Brasil, mesmo com o VAR, vai continuar tendo muito erro, porque eles são ruins e às vezes não tem também a capacidade de admitir, realmente aconteceu, vou voltar atrás. Às vezes fica com medo de pressão de um, pressão de outro. Então é muito ruim mesmo, psicologicamente e tecnicamente. A gente está voltando pro ar, pra Rádio Jovem Pan, para seguir esse debate. Tem ainda a reclamação do Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa situação ainda dos pênaltis. Eu acho que o do Grêmio também tem que estar incluso nisso, porque o CNM também acobertou, também concordou com a marcação, que o puxão não teve impacto suficiente para derrubar o Bitelo, jogador do Grêmio, o puxão do Marçal do Botafogo. Agora, Vanderlei, eu tô vendo que você quer falar sobre essa situação. Eu vou primeiro só botar o Bruno Spindel. A reclamação do Bruno Spindel com relação à arbitragem, e aí depois a gente volta pro debate para trazer CNM, CBF, Comissão de Arbitragem, realmente passaram vergonha? Realmente é uma vergonha o que está acontecendo com a arbitragem do futebol brasileiro? Porque é o que eu falo, os árbitros continuam lá apitando. Quem sofre é o torcedor, que perde pênalti, e o torcedor do Goiás nesse caso, que perde ponto, e o torcedor do Goiás nesse caso está na zona do rebaixamento, o torcedor do Flamengo que deixou de se aproximar da liderança porque não teve um pênalti claro marcado, e assim vai. O Palmeiras, que no ano passado foi prejudicado contra o São Paulo e não classificou para a Copa do Brasil, e os erros vão se sucedendo, cada vez pior com a utilização do VAR, e aí fica inacreditável. Fica inacreditável a gente ver árbitro com uso de TV errando. Aí é o que eu falo, desconfia de má índole? Não. Mas para não desconfiar de má índole, você tem que achar que eles não entendem nada da regra. Tipo, se não há má índole, e não é o que eu acho que tem, eu preciso achar que os árbitros não entendem nada de futebol, não entendem nada da regra do futebol e que a arbitragem do futebol brasileiro é horrorosa. Vamos ver aí a declaração do Bruno Spindel. A gente queria aqui, em nome do Flamengo, deixar clara a nossa indignação com o que aconteceu ontem no jogo, em termos da arbitragem e outras situações. Para deixar claro, o Flamengo já se posicionou algumas vezes de forma oficial na relação com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem, com a comissão de arbitragem, questionando alguns erros de arbitragem que foram cometidos em jogos do Flamengo. Com frequência, nós vamos à CBF em agendas oficiais para olhar os lances no VAR, para fazer esses questionamentos. Então, para que fique claro a todos que esse trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Em especial, ontem a gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro, com uma carga faltosa nas costas, que é inclusive tema de vídeos explicativos da CBF, do que é uma carga
faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param, o Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo, o árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme, o tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Tem alguns outros lances aí que não cabe aqui, não vou emitir opinião para não alongar, mas que também eu acho que foram lances, no mínimo, imprudentes e violentos de atletas do Palmeiras que não foram repreendidos com cartão pelo árbitro, e a gente espera que isso seja, não ocorra mais, tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo. Olha aí, ó, o Bruno Spindel com a reclamação do Flamengo, deixando claro que o árbitro não aguentou a pressão, falando que o Flamengo vai questionar a CBF. Agora, eu queria também questionar não só o CNM, mas o brilhante Rodolfo Toschi Marques, né, que é o VAR do jogo, porque ele pergunta, ele fala: você tem certeza que não quer dar esse pênalti, não quer dar o pênalti, que não houve uma infração, que não houve o contato? Quer revisar? Porque não tem que perguntar nada. Ele tem que falar. Ele tem que falar, teve o contato por trás, vem ver. Só que não, ele perguntou. Aí olha o que o brilhante Ramon Abate Abel falou pro VAR. Contato mínimo. E ele se joga. É constrangedor, dá até vergonha. Pra mim, não tem impacto nas costas dele. Tem contato, mas não tem impacto suficiente para derrubar o jogador. Ele segura a passada e se joga. O impacto é mínimo. Bom, eu vou começar a achar que os árbitros eles têm um controle de impacto e é uma vergonha o cidadão falar que se joga. Ele ainda expõe o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não é um cara de cavar falta, levou a trombada, caiu e ele diz, pra mim não tem impacto nas costas. Mas aí também parabenizar a incompetência do Ramon e do Rodolfo. Porque aí o Rodolfo, que é o VAR, deveria falar, vê o lance. Porque aqui pra mim parece que tem um impacto. Aqui, pra mim, parece que tem a força. Eles estão no lance de velocidade. Não tem como não ter força pra derrubar um jogador. Então, é uma atrapalhada de um lado, é uma atrapalhada do outro. E a arbitragem brasileira vai seguir uma vergonha porque temos um presidente de comissão de arbitragem que defende, é corporativista e não assume o quão ruim é a arbitragem no futebol brasileiro. Vanderlei Nogueira. Bom, desabafou? Muito.